Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Baena e estamos juntos mais uma vez aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário, informando, prestando serviços. E hoje o bate-papo é com Osvana Fameli. A Osvana integra a diretoria da ACISA, a Associação Comercial e Industrial de Santo André, também o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da ACISA, é diretora regional do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, representante do Estado de São Paulo na FENEP, a Federação Nacional das Escolas Particulares, diretora do tradicional Colégio Paineiras em Santo André e, claro, não podemos deixar de citar, ex-vice-prefeita da cidade de Santo André, UFA. E olha, porque eu falei só uma parte do currículo da Osvana. Seja bem-vinda, Osvana. Obrigada, Gustavo. Quero agradecer o carinho, o convite e a acolhida de vocês aqui. Bacana, bom recebê-la. Nós vamos focar muito em educação nesse nosso bate-papo, mas também a gente vai falar da iniciativa da FEASA, a Federação das Entidades Assistenciais de Santo André. A Osvana está no elenco daquele espetáculo que também já é uma tradição na cidade, um espetáculo anual que a FEASA promove para adquirir recursos com fundo benemérito, assistencial, com caráter voluntário por parte do elenco e também visando aí essa contribuição dos espectadores. Mas tem uma expectativa, a Osvana está prestes a retornar à presidência da AESP, a Associação das Escolas Particulares de São Paulo, regional aqui ABC. E o que significa, nesse momento, voltar para a AESP, Osvana, num momento em que a gente fala muito em crise no país, os impactos disso, quais seriam na rede particular de ensino? Olha, para mim é uma satisfação muito grande poder retomar esse trabalho na educação, que, diga-se de passagem, acho que eu nem deixei em nenhum momento, né? Me virei nos 30 fazendo um pouco de tudo, mas a minha origem, a minha formação, a minha natureza é o trabalho voltado para a educação. A AESP, a Associação das Escolas Particulares, hoje, com quase 30 anos, ela, além de contribuir na gestão das escolas, de livre iniciativa das escolas particulares, hoje também ela tem uma representatividade muito grande pelo que conquistou ao longo do tempo, né? Essa cadeira na federação, esse acompanhamento que nós temos junto às atividades do Estado, né, como regional, mudanças de legislação, o próprio encontro entre os mantenedores para que a gente saiba um pouco, né, ter um discurso comum, ter uma fala que seja conceituada para a nossa sociedade, para o nosso crescimento, talvez, Gustavo, a gente conseguir, por intermédio da união de todos, a gente passar por esse período de crise, por esse período de dificuldade, por esse período que a gente percebe que, se nós não estivermos juntos, a gente não vai conseguir. Né? Ver qual é o caminho aí, não é, para as instituições, os novos modelos, né? É claro, a gente não pode esquecer também, é um momento de repensar muitas coisas e de se adaptar a tantas outras, né? Porque a gente vive questões como reforma do ensino médio, a própria reforma tributária, reforma trabalhista, isso tudo vai impactar, não é? Muito. Nós tivemos, inclusive, uma reunião de mantenedores a semana passada, a semana retrasada, e a discussão é justamente isso. Como as escolas podem ter melhores procedimentos, melhores exercícios, né, na sua gestão, com essas mudanças que estão por aí. Primeiro, a reforma trabalhista. Né? A reforma trabalhista, ela traz um impacto direto desde a contratação do profissional que atende, que nos atende, até a forma como trabalhamos a nossa convenção coletiva. Então, se nós não tivermos uma clareza do que a gente pode, do que a gente não pode, do que a gente deve, do que a gente não deve, e por mais que a gente ache que a gestão da empresa escola, seja uma gestão comum, é diferenciada. Né? Além de ser uma prestadora de serviços, além de ter um contrato de anuidade, né? E agora começa a época de rematrículas, a época de falar um pouco dessas prestações que são as anuidades escolares, a gente tem que também ter um trabalho de vínculo com quem a gente assiste, desde o aluno, a família, a quem também nos presta o serviço, que são os nossos professores e suas capacitações. A associação, bem como o sindicato, e aqui funciona um braço do sindicato, né, estadual, a nossa regional, está aqui para isso,
formar melhor os nossos gestores, formar também os nossos professores, capacitando em atividades diferenciadas, desde berçarista até as questões tecnológicas, para que a gente tenha uma educação de qualidade e eficiente. O ABC hoje, para o estado de São Paulo, é a região que tem menor inadimplência, sinal que nós estamos sabendo trabalhar com essa dificuldade. Lidar, né, com esse momento de crise econômica, social. Exato. Buscar alternativa, né? E a que você atribuiria essa baixa inadimplência, além, claro, desse trabalho, desse jogo de cintura aí das instituições? Algumas práticas foram adotadas para fazer isso? Eu acredito. Você diria que as instituições estão mais maleáveis, de repente? Não, elas estão mais profissionais. Uhum. Né? Hoje, a gente sempre acompanhou a educação como uma missão vocacionada. Então, por ser uma missão vocacionada, então tinha uma maleabilidade maior. Essa maleabilidade maior trouxe muito prejuízo para muita escola. Né? Muita escola que precisou fazer a fusão, ou até mesmo fechou, ou acabou se endividando muito. E hoje a gente percebe que as escolas tomam uma atitude muito mais profissional, uma relação de cliente e de prestadora que trabalhe efetivamente essa relação e que preza principalmente pelo valor moral. Eu não posso assumir um contrato que eu não vou poder pagar. Sim. Né? Então, existe essa questão da moralidade hoje também no trato com as escolas. Eu falei até da maleabilidade, até pela questão hoje, a gente vê muitos pais tendo como um desafio manter ou não um filho numa escola particular. Poxa vida, a renda baixou, de repente ou o marido ou a mulher perdeu o emprego, ou um deles tinha 2 trabalhos, perdeu um, enfim. Isso. E como vamos manter, não vamos? As escolas apresentaram propostas de mensalidades mais baratas, ou o jeito foi tirar de uma escola que de repente era mais cara, botar numa mais barata para não colocar na rede pública? Eu acredito, primeiro, que a escola deva ser uma opção. Né? Então, nós também temos um trabalho bastante grande, até junto à federação, de criar-se uma possibilidade, um voucher de educação, um subsídio, sei lá como quiser chamar, bolsas, mas que a escola seja opção da família. Né? E não uma condição. Então, porque eu não tenho condição de pagar, então eu sou obrigado a ficar... Bom seria se todas as nossas escolas fossem niveladas por cima e não por baixo. Nesse sentido, eu também acredito que as escolas têm um franco diálogo com seus alunos para entender, passar as dificuldades. Olha, está difícil agora, vai conversar, vai fazer uma negociação, não que não vá pagar, mas talvez tenha um prazo maior para poder esperar, né, e passar esse momento de dificuldade para melhorar. Existe aquele que passa dificuldade, mas que tem a intenção de pagar, de honrar com seus compromissos, mas também existem aqueles que se aproveitam. Deixa rolar, né? Então, de qualquer forma, é ruim para todo mundo virar uma bola de neve. Então, essas práticas de pontualidades, de negociações, têm trazido efetividade. E a gente também não pode deixar de lembrar que a região do ABC primeiro entrou na crise. Né? Então, eu acredito que também deve ser a primeira região a começar a trazer melhor condição econômica, mais viabilidade. Eu não tenho dúvida de que a gente sabe se reinventar aqui. Não tenho dúvida nenhuma. Nós já vimos essa história no passado e nós estamos vendo aqui novamente. Agora, a gente precisa acreditar mais e fazer mais. Eu vou até aproveitar, sair um pouco dessa seara educacional, já que você mencionou a região e sua eficiência para sair da crise. Até entra primeiro, quem não se deu conta ainda, a indústria automobilística aqui, a dificuldade para essa indústria e toda a cadeia envolvida. Aí já entra primeiro na crise, mas de repente essa própria cadeia pode ajudar a sair com outras contribuições, mercado imobiliário, a própria tecnologia. Você acompanhou isso bem de perto, como além de vice-prefeita, secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade de Santo André. Pois então, eu acho que eu peguei a pior época, né, para poder buscar alternativa. E eu não tenho dúvida de que a alternativa a gente vai encontrar na questão da tecnologia. Eu não tenho dúvida. Nós conseguimos, durante a gestão do nosso governo, o credenciamento do Parque Tecnológico aqui de Santo André, que a gente trouxe resgatando a ideia de ter um polo na região. Acho que a vinda da Universidade Federal traz um ganho muito grande para a gente aqui. Nós temos excelentes universidades, excelentes faculdades, e a união desses esforços com a livre iniciativa é que vai fazer o diferencial.
Então, eu acredito muito, Gustavo, que não só a questão das montadoras, e talvez esse tenha sido um momento de despertar, de que a gente não pode estar preso só na questão da montadora. Na questão das montadoras. Né? Hoje, aqui, o ABC tem um centro de saúde muito grande, muito eficiente. Então, talvez se a gente incentivasse o polo de saúde, um polo de química, petroquímica, né? Que é uma outra cadeia trabalhar determinante. Isso, exatamente, de uma forma mais saudável, nós não estaríamos presos a uma única fonte, que seriam as montadoras. E, claro, né? A tecnologia permeando todos os setores. Não tenho dúvida, exatamente. Hoje, a tecnologia é um caminho sem volta. Né? Em tudo, hoje, a gente está vendo aí a tecnologia. Eu brinco que antigamente a gente, né, se tivesse que encontrar uma mensagem no mar, viria numa garrafa, né, um embrulhado num papel para a gente fazer uma leitura. Há um tempo atrás, um disquete, depois um CD, e hoje, um pendrive. E o que vai vir aí? Né? Então, nós temos hoje a forma de desenvolvimento muito rápida, e muito eficiente. A gente falar de coworking, de home office, Sim. coisas que não tinham no passado. E aí a educação é importante porque a gente não sabe nem para que público e para que serviço a gente tem que trabalhar. Os alunos hoje têm que desenvolver competências e habilidades. Para quais áreas? Antigamente você orientava, né, pensando na questão da orientação profissional mesmo, da vocação, Sim. tinha um determinado número de carreiras. Sim. Hoje o leque é muito amplo. Maior. Não, e novas carreiras. Sim. Né? E nesse sentido, eu acho que trazer para a nossa região essa possibilidade econômica. Hoje nós temos aqui um rodoanel, então qualquer produto de manufatura a gente tem facilidade de escoamento, seja para o Porto de Santos, seja para o interior, a gente tem, né, para os aeroportos, uma grande facilidade. Então o que tem que ser feito, talvez um pacote de políticas públicas, de medidas, utilizando talvez o consórcio intermunicipal, né, o conjunto dos prefeitos, mas que a gente tenha força estruturada para a retomada do crescimento do Grande ABC, para a sua colocação novamente como uma região em destaque de primeiro lugar no Brasil como um todo. Eu não tenho dúvida. Sim, e até melhorando também o próprio PIB, não é, da região, que já foi o terceiro do país, hoje é o quinto maior PIB do país. Então, assim, os degraus podem, a gente pode voltar a subir, não é? Os degraus podem ser retomados. Eu acho que a gente dormiu um pouco em berço esplêndido mesmo, eu acredito nisso, né? Com a tranquilidade que a gente tinha, né? De achar, porque tínhamos as montadoras, tínhamos grandes indústrias. De repente a gente só estava vendo aqui, né? E os outros polos, outros locais já estavam observando. E outra também, né? A gente percebe países, municípios que se estruturaram com condomínios industriais. Né? Nós aqui, talvez como São Paulo, a gente ficou com emaranhado, cidade com indústria, com residência, com atividade econômica, e a gente acabou não designando uma área para atividade econômica. E aí, assim, a gente vê aqui o Moinho São Jorge. O Moinho está ali há 70 anos. Agora ele faz barulho. Mas só agora ele faz barulho? Não, há 70 anos ele está lá. É que agora tem um condomínio atrás do Moinho. Agora ele incomoda. Então, essa falta de planejamento, essa falta de estruturação causa o prejuízo que causa. Por quê? Porque agora o moinho tem que parar de fazer barulho. Né? Então, isso para a atividade econômica é muito ruim. Claro. Qual é a segurança? Né? Então, eu tenho uma empresa que funcionou ali a vida inteira. Entra caminhão de madrugada, entra caminhão de manhã. Agora, como tem residência do lado, já não pode mais ter esse movimento. Então, esse tipo de falta de estruturação acaba comprometendo também a questão das atividades econômicas de onde a gente está inserido. Alguns municípios, a maioria, que tinham condições de se estruturarem, de se planejarem, que conseguiram com isso construir condomínios industriais ou trabalhar com áreas diferenciadas, conseguiram também essa estruturação para terem atividade econômica diferenciada. Nós não. Aí onde eu digo que a gente dormiu em berço esplêndido, a gente parou no tempo. Ah, tá bom do jeito que tá. Não tá. Nós sofremos com a evasão das indústrias, a gente sofreu com a falta de investimento no que ficou e hoje a gente está colhendo isso, né? Você falou da efetivação mesmo aí da proposta do Parque Tecnológico para Santo André, vamos dizer assim, o polo é o conceito aí, né? Cada cidade vai desenvolver o seu polo de tecnologia isso, que vai a sua vocação. Convergir aí num parque tecnológico, aí o espaço físico instalado na cidade de Santo André.
Agora, fora da gestão, como é que você encara o andamento aí para que isso se viabilize? Que avaliação você faz da forma como estão tocando isso? E também um olhar aí sobre o governo, o novo governo, o que você diria, até como andreense? Eu torço muito para que isso dê certo. Claro que a gente credenciou na gestão da gente, a gente teve um trabalho assim, muito grande, a 4 mãos. Antes de sair, eu tomei muito cuidado, a gente tomou muito cuidado para que isso voltasse para a Agência de Desenvolvimento Econômico, que a gestão do parque ficasse para a Agência de Desenvolvimento Econômico, justamente para que não fique centralizado em uma gestão, ou em outra gestão, ou em algumas pessoas, mas que seja uma ação de pertencimento nosso, é meu, é seu, é de todos nós, para que a gente possa ter um desenvolvimento. Até porque não fique também aquela história não só no ponto de vista do desenvolvimento econômico, e não especificamente sobre Santo André, um problema que a gente tem recorrente no país, que troca gestão, né, troca partido, troca governo, e aí fica aquela história que a culpa é da gestão anterior, tem que desqualificar, tem que acabar o que o outro fez, porque senão não vou mostrar o meu trabalho, e não tem uma continuidade, né? Os projetos, eles não têm uma continuidade. Então, desconstruir dá mais trabalho até, porque depois começar do zero para construir tudo de novo é mais complicado. Mas, enfim, eu desejo muito sucesso, eu acho que independente de qualquer coisa, eu sou andreense, sou nascida, meu negócio, minha escola fica aqui em Santo André, e eu quero mais é que a cidade dê muito certo. Claro, não tenho a menor sombra de dúvida. Bom, não deu, vamos para frente, vira essa página e vamos tocar outra história. E penso que essa gestão deve se debruçar bastante sobre o assunto para fazer acontecer, tirar do papel, colocar mesmo em prática e a gente poder ter uma cidade melhor, né? E você falou do teu negócio, que é o Colégio Paineiras, eu até mencionei aqui 36 anos já na cidade, não é pouco tempo, não é pouca coisa, e também apostando na tecnologia, né? É verdade, a gente tem, o Paineira são 36 anos, eu brinco que eu digo que a minha história se confunde com a história da escola, até porque eu comecei muito menina como professora, e vim crescendo, amadurecendo e fazendo até da escola o laboratório, até para os meus filhos que se formaram lá, que tiveram a vida toda lá. E, sem dúvida nenhuma, apostando sempre na tecnologia. Nos anos 90, acho que em 89, 90, a gente montou o primeiro laboratório de informática na escola e eu lembro que os pais vinham dizer assim, mas eu posso pagar mensalidade tirando aula de informática? Porque eu não quero que meu filho faça aula, é muito caro. E eu dizia, olha, então deixa de comprar o livro de história e vamos fazer a informática, porque é um caminho sem volta. Não, história precisa, então informática também. E hoje a gente viu que isso veio a galope e veio formando e trazendo muito mais possibilidades até nas questões profissionais. Após um período, nós entramos com a proposta da Lego, né, da robótica educacional Lego. Nós trabalhamos muito tempo com o Lego Zoom, com as revistas de robótica. Depois nós trouxemos o Now, o robô humanoide. Nossos alunos programam um robô humanoide e assim é maravilhoso o trabalho que tem. Os drones aéreos, drones terrestres. Então eles têm esse contato, isso faz parte do cotidiano. E agora, para 2018, inovando mais uma vez e crescendo junto, nós estamos com o Google for Education. Então, o Google for Education, ele traz o aluno como protagonista da sua aprendizagem, não só no trabalho de compartilhamento, mas também colaborativo. Então, as aulas todas compartilhadas, o currículo compartilhado, os desafios para que eles construam as soluções dos problemas, trabalho em equipe. Então, o Paineira agora numa parceria com o Google. Google for Education. Tá, a partir de 2018. A partir de 2018, e assim, muito legal, porque é um projeto bastante inovador no Brasil. Isso é uma disponibilidade da Google, que lança exclusivamente para as áreas da educação, e a gente se apropria disso para fazer o aluno protagonista da história da aprendizagem dele. O professor ele passa a ter uma função essencial no encaminhamento dessa aprendizagem. Eu estou muito contente, muito feliz com essa parceria. Muito feliz. O que já é comum nos países de educação de primeiro mundo, a gente está conseguindo aos pouquinhos trazer para cá e possibilitar uma nova forma de aprendizagem para os nossos alunos. Osvana, além de se qualificar aí nessa questão tecnológica, ter um currículo cada vez mais atualizado, antenado, o que uma instituição de ensino precisa hoje, na tua visão? Qual é o maior desafio num período em que a gente vê tanta confusão aí, mundo afora, falando no Brasil, mundo afora, tanta perturbação, talvez eu colocaria, não é? E discussões a respeito mesmo
de limites. Eu até antes da gente começar aqui o bate-papo, a gravação, eu comentava com a Osvana sobre um debate que eu via numa rede social sobre uma instituição de ensino, não me lembro se no interior de São Paulo ou se em outro estado, que proibiu aí que meninas utilizassem um top, ficassem com os ombros de fora, e aí os meninos tomaram as dores aí das meninas e eles foram de top para protestar. E aí começou um debate se o correto não deveria obedecer regras e usar uniforme. Qual é o grande desafio? É trazer a família, é dialogar com a família, com os alunos, sobre vocação profissional, sobre mesmo limites? Eu penso assim, Gustavo, hoje, mundialmente falando, a educação tem algumas vertentes, alguns caminhos, né? Então, a gente pode fazer um giro rápido pelas escolas e a gente vai ver, algumas escolas são religiosas, algumas escolas são voltadas para o esporte, algumas escolas são voltadas para a família mesmo, algumas escolas são voltadas para música. Primeiro, cada família tem que buscar o perfil da sua família para a escola. Não adianta, por exemplo, uma escola liberal para uma família tradicional ou uma família liberal para uma escola tradicional. Eu acho que isso tem que... o princípio da educação norteia. Né? Algumas escolas elas estão formando para vestibular. Ponto. É isso, ponto. Outras não, outras trabalham com inclusão. Eu penso que hoje a gente tem claro, primeiro, onde a gente quer chegar, né, qual é o ponto que a gente tem que ter. Nós estávamos discutindo a Base Nacional Comum Curricular, essa mudança que a gente passa a ter hoje. Olha, você que nos assiste, muita atenção, porque a gente está passando por um período de transformação na educação. Até bem pouco tempo atrás, a gente cumpria os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, que ditavam tudo o que tem que ser dado na escola. Olha, de geografia, esses são os objetivos para terceiro ano, para quinto ano, para sexto ano, de matemática são esses, e a gente tinha que cumprir. Hoje está sendo construída uma base comum curricular. Tudo que se for ensinar desde o Oiapoque até o Chuí, porém, aquilo é a base, é o mínimo. Né? O estudo, a construção de todo o projeto é pelo mínimo. Então, cada região, cada escola, cada perfil vai poder ter um trabalho diferenciado e aplicar um pouco da sua identidade, da sua região, né, do seu pertencimento, da sua cultura, para aquilo que está sendo discutido. Mas a gente tem um mínimo comum. Sim. Né? E essa vai ser a exigência a partir da cobrança. Nós sabemos que os exames que têm sido feitos, né, ENAD, Enem, né, tem mostrado muita coisa ruim, né? O próprio PISA, né? O Brasil ele se coloca num dos últimos lugares no exame mundial de educação. Poxa vida, nós temos tudo para trazer os melhores resultados. O que acontece com a educação? E quando a gente olha ainda o raio-x da educação pública, cada ano mais tem sido investido na educação. Por que a educação não vai bem? Porque nós temos um problema de gestão. Né? Então, está tendo uma péssima distribuição, alguma coisa aí no meio do caminho que não está acontecendo. Né? Como é que a gente vai sanar isso? Eu penso cada vez hoje... mais, só abrindo um parênteses, eu ouço pessoas assim comentarem, e cada vez mais a gente ouve, né, na esfera pública o surgimento dos gestores. Né? Ninguém mais quer ser político, quer ser gestor, e eu acho que está havendo uma confusão aí do que é o gestor na vida pública, que tem o papel da gestão pública, e não há nenhum problema em ser, né? E muitos deveriam saber ser gestores na vida pública, essa é uma opinião pessoal, mas esse não é o assunto, mas o quanto a esfera pública deveria beber da fonte e aprender com a iniciativa privada, não é? Então, né? Eu posso deixa para o privado fazer. Dar um pitaco no que você está dizendo? Eu concordo com tudo que você disse. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria assim, escolham bem. Né? Ninguém dá o que não tem. Então, na hora de colocar no exercício público, na gestão pública, porque tem que ser pessoa qualificada, tem que ser pessoa que tenha capacitação, que esteja à frente, que conheça daquilo que está fazendo. Né? A gente estava conversando, eu estava dizendo a diferença entre ser um gestor público e ser um político. Né? Nós precisamos hoje dos dois num só, porque a gente vive com uma condição política e de vida pública assim. Mas cabe a nós, enquanto cidadãos, votar e colocar no voto a consciência daquilo que a gente quer que esteja nos dirigindo. Sim. Né? Porque nós somos protagonistas. E vai refletir na qualidade de tudo, da educação pública. Da saúde, da educação, do transporte, da habitação, de tudo que a gente vive e de tudo que a gente vivencia. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. E nós temos que ter essa consciência da responsabilidade que nós temos,
para poder fazer boas escolhas. Entendi, e vem somado aí todas as outras reformas, né, que eu já mencionei aí, reforma tributária, reforma trabalhista, a própria reforma do ensino médio, e aí os desafios aí também para educadores, gestores educacionais, as famílias também, né, essa questão da regra, do limite, o papel da escola, e aí, aquilo que quase sempre vem à tona em debates, né, o papel, se a escola pode interferir em alguns fatores que para algumas pessoas seria papel da família e vice-versa. Mas vamos falar um pouquinho também do teu trabalho voluntário, Osvana, porque é algo diferente, você já esteve no palco? Já? Não. Apanhando muito, tá? Vamos sair aí agora da gestora educacional, não é? E falar da Osvana atriz, porque a FEASA, ela promove agora, de 13 a 17 desse mês de setembro, as apresentações de O Santo e a Porca, no Teatro Municipal de Santo André, quarta a sábado às 8 da noite, domingo às 7. A Júlia está mostrando para a gente. E O Santo e a Porca é o espetáculo deste ano, naquela proposta beneficente, com aquele caráter voluntário que eu disse do elenco, e trazendo, né, chamando a população para colaborar com as entidades assistenciais da cidade. Todo ano a FEASA convoca personalidades da cidade para participar. Se não, a Osvana está no elenco como a Rosinha. Então... Como tem sido essa experiência, Osvana? Olha, é assim, trabalho voluntário eu cresci fazendo a vida toda, a família sempre... Eu lembro de ir com a minha avó em asilos, orfanatos, desde muito menina. E quando veio o convite, veio há 2 anos atrás, na época eu estava na vida pública, né, eu optei por não fazer, mas esse ano eles retornaram o convite e não tinha como dizer não. Eu confesso que tem sido um grande desafio na minha vida, né, eu acho que eu sirvo para muita coisa, mas para atriz, mas vai ter que ir lá ver, tá? Vai ter que ir lá assistir para ver. Justamente, eu acho que o que chama atenção nessa iniciativa da FEASA é justamente isso, né? Acho que o andrense vai para ver, né? Pô, muitos vão lá, vamos lá ver a Osvana. Então. Assim como outras pessoas conhecidas aqui do ABC já fizeram. Eu todo ano tem, né? Todo ano tem um convidado, uma convidada, uma pessoa que, como você disse, personalidade, uma pessoa que possa trazer um diferencial, né? E eu brinquei, eu disse, olha, se vocês acham que meu nome traz alguma coisa, então pode usar o nome. Mas eu não imaginei que para mim seria tão difícil, né? E tem sido uma experiência única, uma experiência rica, mais uma para o currículo, né? Então, de tudo aquilo, mais uma para o currículo. E eu fico muito orgulhosa em poder colaborar e prestar a minha colaboração desta forma. Então, se você que está aí assistindo a gente puder colaborar também, vem assistir. É O Santo, a Porca e a Osvana lá, viu? Aliás, é um texto bem conhecido do Ariano Suassuna, um clássico do Ariano. E eu estou vendo aqui, tem até alguns amigos, alguns conhecidos aqui no elenco. O Jorge Vilches, lá de São Caetano, está no elenco. O Jorge, que é ator, né? Diga-se de passagem. Ó, tem Paulo Bragueto, Tati Ramalho, Marina Ballarini, Hério Girelli, o Tito Martins, Marcelo Guedes, Ivan Machado, e a participação especial de Osvana Famelli. A direção é do César Bustos e assistente de direção Fran Rocha. Repetindo, de 13 a 17 de setembro. A gente vai conferir um ensaio do Santo e a Porca que você vai ver aqui na RDTV. Falar em RDTV, a gente tem também... eu acho que vale evidenciar também, tem várias empresas aqui de Santo André apoiando essa iniciativa da FEASA. Falando em RDTV, tem também no site reporterdiario.com.br uma entrevista com a Bruna Ramos da Fonte, que é escritora e fechou já, finalizou a biografia do Sidney Magal, muito mais que um amante latino. Ela é de Santo André e foi aluna do Paineira. Pois é, olha que orgulho. É uma filha da nossa casa. Nós temos um projeto que já há uns 15 anos a gente trabalha, que se chama Eu Também Sou Escritor. O Paineira tem umas coisas bem diferenciadas. Nós somos associados à Unesco. E a Unesco todo ano lança temas de trabalho, né? Este ano é o Ano Internacional do Turismo para o Desenvolvimento Sustentável. Então, os nossos projetos abordam este assunto.
primeiro bimestre a gente fecha com uma releitura de obras de artistas plásticos. Então, os alunos, eles trabalham dentro da aula de artes as telas. Eles pintam as telas dentro do tema, ou fazem releitura de algum artista que trabalhou o assunto, ou eles criam a partir do subsídio da Unesco. O segundo bimestre encerra com uma produção literária. Então, sob o tema da produção da Unesco, é feito um livro. O projeto se chama Eu Também Sou Escritor. O terceiro bimestre com lógica, matemática, fechando com campeonato de robótica, campeonato de pontos de macarrão. E o final do ano é a festa da família. E a Bruna, ela foi aluna em 2006, ela fez o primeiro livro dela, que se chamava O Requiem, que era uma obra sobre Mozart. Né? E ali era um pós-morte, né? Então no pós-morte que tocaria-se, né? E inclusive o ano da Unesco era deserto e desertificação. E a Bruna nos convenceu que a gente devia aceitar aquela obra porque ela abordava o deserto e a desertificação do sentimento do homem. E ela convenceu e a gente a apoiou. E o livro teve um destaque, teve impressão, ela ganhou o concurso na escola. E ela diz que foi o incentivo, né, para que ela pudesse fazer do trabalho da escola uma forma de se profissionalizar na vida. E ela voltou sexta-feira na escola trazendo, né, o material da biografia de Sidney Magal, os outros livros que ela já fez. Sobre Roberto Menescal. Para a gente, um grande orgulho. Um grande orgulho, porque é um projeto que dá assim, bastante trabalho, né? Quando a gente coloca para os alunos a produção literária, capítulo a capítulo, obedecendo às normas da ABNT, projeto de pesquisa, porque tem que saber o que está escrevendo. Então, o professor tem muito trabalho, a família tem muito trabalho, o aluno tem muito trabalho. É um projeto que a gente muitas vezes se questionava, quanto isso vale a pena? E hoje a gente tem certeza de que vale a pena. Vale a pena. Então, tá aí, ó, ela esteve aqui com a gente, você pode assistir a entrevista no repórterdiario.com.br, é só procurar a galeria ali de vídeos na RDTV e fica também a dica, não para valorização, é a valorização dos talentos aqui da região, que às vezes a gente vê aí entrevistas em redes nacionais e tal, e às vezes a gente nem imagina, o pessoal é daqui de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, então cabe a gente também valorizar os nossos talentos, que em muitos casos o próprio poder público não enxerga isso, né? Às vezes a pessoa precisa acontecer, não só o poder público, às vezes a iniciativa privada, a pessoa precisa acontecer fora para depois valorizar aqui, né? Valorizar em casa. Mas faz parte. Osvana, quero te agradecer, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aí o convite, o carinho de vocês. É sempre um orgulho poder vir aqui dividir, partilhar, colaborar. Me coloco aqui à disposição, que vocês precisarem. Desejo muito sucesso. Obrigado. E deixo aqui o convite, 13 a 17 de setembro, no Teatro Municipal de Santo André, o Paineira à disposição, portas abertas e na educação. O que precisar, nós estamos trabalhando, vamos em frente. Lembrando, a Osvana vai retornar aí ao comando da AESP, a Associação das Escolas Particulares do ABC, também diretora da ACISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André, integrante do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, diretora regional do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo e representante do Estado na FENEP, a Federação Nacional das Escolas Particulares. Os principais pontos dos nossos bate-papos aqui na RDTV você confere também na versão impressa do Jornal Repórter Diário, que circula semanalmente nas 7 cidades do Grande ABC. Mensalmente tem a RD em revista, abordando os mais diversos assuntos. O site eu já passei, mas reforço, repórterdiario.com.br. Facebook, Jornal Repórter Diário. Na fanpage a gente se encontra também nas lives, nas transmissões ao vivo. Você tem a chance de interagir com perguntas, com opiniões, e o YouTube RDTV Repórter Diário. Você também confere os nossos vídeos e pode passar adiante. A gente se vê numa próxima. Valeu!